A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quinta-feira a medida provisória 975, que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Uma nova tentativa do governo de destravar o acesso das pequenas empresas aos empréstimos necessários para atravessar esse momento tumultuado da pandemia. A gente lembra que já tem o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que tentou cumprir esse papel, mas em boa medida o crédito ficou travado. Para a gente entender em detalhes como ficou o texto da medida provisória após as modificações da Câmara, a gente convidou o relator da medida provisória, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que também é o líder da bancada do Democratas na Câmara. Deputado, muito obrigado por aceitar conversar conosco minutos após a aprovação da matéria. Oi, Lincoln, saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, todos aqueles que nos escutam. Para a gente uma grande alegria poder estar, logo após aqui a aprovação em plenário, repercutindo um parecer, né, que levou a Câmara a um cenário de protagonismo num debate hoje que interessa ao Brasil, que interessa a vida real das pessoas, né, e principalmente das empresas. Nós temos hoje o acesso ao crédito e a dificuldade que isso representa hoje como um dos maiores dramas, né, para quem empreende, para quem produz no Brasil. Nós estamos há 100 dias, né, do decreto de calamidade pública nesse tempo de pandemia, e mesmo antecipou aí na sua fala que as tentativas de salvar as empresas, de fazer com que esse crédito chegue na ponta, elas foram fracassadas ou tiveram resultados aquém daquilo que se esperava. Então, realmente, nós trabalhamos focado nessa relatoria para que a Câmara dos Deputados conseguisse produzir o programa mais ousado e mais completo de crédito no Brasil. Ele é segmentado, ele atenderá aos pequenos, atenderá aos médios, poderá também viabilizar o socorro aos grandes setores estratégicos da economia brasileira. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí durante a entrevista, mas, acima de tudo, ele é feito para funcionar. Nós procuramos desburocratizar, simplificar procedimentos, dar agilidade. A contratação, inclusive, poderá ser eletrônica ou digital, né, através daqueles aplicativos que todos nós temos, as empresas também têm, então não vai precisar ir lá na ponta, na agência bancária, levar penhora de imóvel, à disposição do seu patrimônio, contrato de avalista que você não acha nesse tempo de crise. Por quê? Porque o governo vai estar garantindo 100%, né, dessas operações. Esse é o pulo do gato, né? O governo topou a ideia e hoje está muito feliz, né, de ter aceitado a ideia que sugerimos. Colocamos as maquininhas, vamos falar um pouco sobre isso, né, para funcionar para o pequeno lá na ponta. Então, é um programa inovador, robusto e foi feito para dar certo, porque não há mais tempo para fracassar, não há mais tempo para errar, e vamos discutir um pouco sobre ele aí. E quem empreende e quem produz no Brasil vai ser valorizado pelo Congresso. Pois é, na minha primeira pergunta eu vou destacar, acho que, dois elementos fundamentais. Primeiro, essa garantia, né, de 20 bilhões de reais. Acredito que o valor possa, inclusive, ser aumentado se houver a demanda ultrapassar a perspectiva, né, do risco dos 20 bilhões de reais. E a questão que o senhor já mencionou das maquininhas, dos créditos futuros a receber, serem já parte da proteção, né, às instituições que vão emprestar. E aí, como o senhor mesmo colocou, desburocratizando muito esse processo. Lincoln, seguramente esses são dois pontos aí extremamente importantes, né, dessa nova realidade. Nós temos a oportunidade, né, de ter nas maquininhas um canal que vai chegar lá na ponta. Eu vou começar pelas maquininhas, né, porque a grande dificuldade hoje do pequeno empreendedor, e quando a gente fala pequeno, né, vamos segmentar, é o MEI, que é o microempreendedor individual, o microempreendedor, que vão de 0 a 360 mil de faturamento ao ano,
360 mil significa uma média mensal de faturamento de R$30 mil por mês, para quem está nos assistindo se identificar se é MEI, se é micro, e tem os pequenos empreendedores, que é aqueles que faturam uma média de R$400 mil ao mês, né, que vai dar 4.800.000. Então, para esses, o canal das maquininhas, que prescinde, inclusive, de você ir à agência bancária, vai ser a solução apontada. Ele vai ter um limite máximo para os pequenos de R$50 mil, porque o crédito é rápido, é garantido pelo governo, ele tem a salvaguarda, que é sempre uma preocupação, né, de que só poderá chegar aos CNPJs que tiveram, né, atividade nos últimos 12 meses, isso será proporcional ao seu faturamento, para que não tenha fraudes ou desvios, né, de pessoas que, enfim, tinham a maquininha parada, não fazem atividade produtiva, ou há pouco tempo quiseram gerar isso, não. Tem que ter atividade de março para trás. Né? Então, essa é uma primeira salvação. Fora, né, deputado? É um grupo que estava fora, principalmente o microempreendedor individual estava fora da MP. Estava porque muitas vezes eles se tinham um faturamento maior do que o teto do Corona Voucher, né, que era 20 e poucos mil reais ali, se ele estava fora desse cenário. E também não estava no Pronamp, porque o Pronamp só pega as pequenas empresas para cima, ele estava realmente desabastecido, desamparado, e nós estamos chegando com essa solução. E aí eu já faço o link com o seu outro ponto, que é a garantia do governo. Né? Esse é o X da questão. Essa é a situação, porque isso aqui não é blá, 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 né? Está vendendo promessa falsa. Por que é que eu fui no banco há 30 dias atrás e me negaram um empréstimo? E se eu for, a partir da próxima semana ou 15 dias, quando o Senado aprovar, por que é que nós vamos ter esse crédito? Porque dessa vez o governo vai estar garantindo as operações. Então, os bancos, eles perdem o medo de emprestar, porque não terão mais o risco do calote, né? Não terão mais o risco de poder ter esse retorno prejudicado. Então, ele faz o que a gente chama, ele não empossa essa linha e tira o dinheiro da toca. Essa é a nossa missão, é tirar o dinheiro da toca, é tirar o dinheiro do buraco, lá dos bancos, e ser aplicado na vida real das empresas. E aí nós vamos mexer em 3 pontos. Garantias, eu já falei, prazo de carência, tá certo, Lincoln? Para 6 meses de prazo de carência para pagar a primeira parcela, ou seja, o empreendedor vai poder tomar um fôlego primeiro para poder começar a se comprometer, né, com a carência, já que a gente sabe que essa retomada não será fácil para ninguém, e além da garantia e do prazo, nós teremos também a questão da taxa de juros. Então, com a questão das garantias, será reduzida nesse momento e será suportada por quem empreende. O senhor reforçou, para a gente encerrar, no começo da entrevista, o protagonismo da Câmara, não só nesse episódio, não só na construção desse texto, mas eu acho que durante todo o processo da pandemia, não só no que diz respeito às ações de natureza econômica, mas também, principalmente, nas ações de natureza ligadas à saúde. O senhor acredita que depois aí de um certo descompasso, um certo desentendimento, o governo se alinha com a visão da Câmara e agora, digamos assim, outras medidas no mesmo caminho podem ser tomadas? Eu acredito que sim, nós precisamos pensar tanto na agenda pandemia quanto na agenda pós-pandemia. Se você for verificar, a Câmara teve realmente esse protagonismo, saíram aí publicações que dizem que 9 entre 10 projetos, né, com ações durante esse tempo do Covid são de autoria do Congresso Nacional, para que a gente possa, né, realmente entregar na ponta a qualidade do serviço, ter sintonia com a sociedade. Então, a gente pode dividir, por exemplo, esse tempo de pandemia em 3 grandes eixos de ações. Primeiro dele, as pessoas físicas. Primeiro dele, as pessoas que precisam ser atendidas. Né? O Corona Voucher, o auxílio emergencial, chegou lá na ponta. Segundo eixo, os entes federativos também foram atendidos. Tanto os estados quanto os municípios receberam socorro emergencial
né, de programas que o Congresso viabilizou, que o governo federal autorizou, fez a transferência, e alguns medos que existiam, como paralisação de serviços públicos, a folha de pagamento de servidores ser colocada em risco. Isso não aconteceu. Faltava esse terceiro eixo, que eram as empresas. E salvar empresas e salvar empregos é essencial. Não haverá retomada econômica no Brasil, como tanto se fala, se não tiverem preservadas as empresas e os empregos. Por isso que medidas como essas são essenciais. O governo precisava fazer a sua parte, dar a sua parcela de contribuição, e a garantia é essa parcela para que as empresas não sucumbissem, não fechassem as suas portas. Você falou num tema, 20 bi de garantia. Atenção, não é 20 bi do dinheiro do governo. Veja só que legal também a modelagem desse projeto. Os 20 bi são de garantia. O dinheiro vai ser dos bancos. Os bancos vão emprestar. Só no caso de inadimplência é que aí vai entrar o dinheiro do governo. Então, a gente espera, na verdade, Lincoln, rodar 80 bilhões de reais, tá certo? Garantidos por esses 20 do governo, tá certo? Para que possa irrigar o mercado de crédito, valorizar quem produz, porque eu gosto muito de dizer, quem empreende no Brasil não é o vilão da história, é o herói da história, e muitas vezes o herói da resistência. Perfeito. Deputado Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara, relator da medida provisória 975, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho, e espero que a gente tenha esses frutos sendo colhidos o mais breve possível da construção desse texto da medida provisória. Até mais. Teremos, Lincoln, com um programa mais ousado, mais completo de acesso ao crédito no Brasil. Ele é emergencial nesse momento, mas a gente espera que ele se transforme numa solução permanente, né, para resolver de uma vez por todas essa dificuldade para quem quer empreender e para quem quer produzir no Brasil. Um forte abraço e uma saudação a todos. Obrigado mais uma vez, deputado, e obrigado a você também que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas redes sociais. Qualquer momento, mais uma edição do Palavra Aberta. Até mais.